está bem direcionada a esse testemunho que a Joceline acabou de dar aqui, né? O tema da ministração da palavra do Senhor, vou pedir que o multimídia deixe ali no slide, né? Fixo. A importância do ambiente familiar, foco na mordomia do trabalho. Já foi lido o Salmo 128? Abra sua Bíblia nesse texto, é a base da nossa ministração de hoje, é o Salmos 128. E depois, Marcos capítulo 6, verso 3. Mas nós vamos ler primeiramente o Salmo 128. Os irmãos estão conseguindo entender aqui, irmãos, o que eu estou falando? Amém? Amém? Aleluias. Com esse barulho da chuva, a nossa acústica aqui, pelo menos o meu retorno, ele está chiando aqui, né? Acho que Salmo 128. Eu quero ganhar tempo aqui. Vou ler rapidamente. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida, que alces ou que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos, e veja a paz sobre Israel. Amém. Marcos capítulo 6, versículo 3. Esta palavra nós começamos a ministrá-la na quarta-feira passada, e já lemos o texto de Marcos capítulo 6, mas eu quero ler novamente. Este é um texto também de referência para nós. Evangelho de Marcos capítulo 6, verso 3. Diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Amém? Aleluias. Irmãos, já na quarta-feira passada nós fizemos a introdução desta palavra. Eu quero aqui só relembrar a você pelo menos duas frases importantes. A primeira delas é que no período dos 12 aos 30 anos de Jesus Cristo, da idade de Jesus Cristo, é um período da vida dele aonde nós temos um grande exemplo da importância do ambiente familiar. Então, o tema da mensagem, a importância do ambiente familiar. O foco na mordomia do trabalho. Está aí o tema para você gravar bem aí na sua cabeça. A importância do ambiente familiar, foco na mordomia do trabalho. Esta primeira frase que eu utilizei é que o período de vida de Jesus, dos 12 aos 30 anos, é um período em que serve como grande exemplo da importância do ambiente familiar. Eu quero pegar carona aqui com o testemunho da Joceline, e eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente se esquece depois que a gente ganha um emprego. Isso daqui eu quero generalizar para todos nós, inclusive até para aqueles que vão assistir essa mensagem depois gravado, né? Mas todas as vezes que nós arrumamos um emprego, os primeiros dias é um conto de fadas. Por quê? Para quem não está ganhando nada, saber que no final do mês vai ganhar alguma coisa, isso é motivo de alegria, não é? Isso é tão verdade que inventaram um ditado popular. Eu quero ver se você sabe desse ditado popular.
Sabe como que se chama o salário em algumas cidades aí, alguns ditados? Faz-me rir. Já ouviu falar? Não? Faz-me rir. Esse é o ditado popular que criaram para o salário. Faz-me rir. Mas esse ditado, ele só serve, me parece que só nos primeiros dias. Porque para quem não está ganhando nada, ganhar alguma coisa, que bom. Mas quando começa a trabalhar o primeiro mês, o segundo, o terceiro, passou na experiência, o ditado já não é mais faz-me rir. Já muda, é faz-me chorar. Porque aí eu já começo a calcular o seguinte: será que eu estou ganhando o suficiente pelo tanto que eu trabalho? E aí começa-se o faz-me chorar. Porque na maioria das vezes nós concluímos que nunca ganhamos o suficiente por aquilo que trabalhamos. Isso na ótica da sociedade é natural. E é tão verdade isso, irmãos, que pode também colocar em prática outro ditado que existe na sociedade: quanto mais ganha, mais se gasta. Por isso que o faz-me rir se torna faz-me chorar. Porque na maioria das vezes o nosso problema não é o quanto ganhamos, mas é a administração, é a mordomia daquilo que fazemos com o que ganhamos. Eu costumo dizer que na visão do proletariado, que é a visão daquele que é assalariado, muitas das vezes nós sempre estamos correndo atrás do prejuízo. Nós sempre estamos trabalhando para apagar incêndio. Nós sempre estamos trabalhando para pagar uma dívida já existente. Nós sempre trabalhamos para repor aquilo que já foi retirado anteriormente. E essa é uma condição sufocante. Essa é uma condição desastrosa, desesperadora, porque ela nos faz ficar preocupados a ponto de não conseguir trabalhar bem. A gente trabalha sempre preocupado, a gente trabalha sempre desesperado, a gente trabalha sempre no sufoco, pensando o seguinte: será que eu vou conseguir assumir ou bancar todos os meus compromissos financeiros ao longo do mês? Irmãos, pensando nesse dilema da sociedade, e eu quero falar aqui da sociedade de um modo geral, porque até a sociedade cristã também sofre com isso. Pensando nisso, é que nesta noite, neste final de ano, é que nós queremos aqui fazer a abordagem do ambiente familiar, foco na mordomia do trabalho. Por quê? Você sabe por que muitos não estão aqui tendo um momento de adoração, de celebração, momento de entronização a Deus, momento de gratidão, momento de celebração a Deus? Porque nesse exato momento muitos estão tendo que trabalhar dobrado. Ou alguns estão talvez com o seu dia a dia de trabalho sufocante, e não consegue ter um momento para adorar a Deus, um momento até mesmo para desfrutar do ganho do seu trabalho, até porque não sobra. E então nós trazemos essa mensagem como o agir de Deus para organizar os ambientes familiares, para que eu passe a viver na dependência de Deus. Amém, Jesus? Diga comigo assim de uma forma muito clara. Diga assim: como é bom. Não ficou claro. Diga: como é bom viver na dependência de Deus. Aleluia. Como é bom. Salmo 128. Feliz será o homem, bem-aventurado será o homem. Você é bem-aventurado, amém, Jesus? Quem é bem-aventurado tem que sorrir, tem que ser feliz, amém, irmãos? Tem que ser satisfeito, tem que ter contentamento. Hoje o irmão João me procurou ali na porta e disse: pastor,
Eu queria dar o meu testemunho pessoal para o senhor. Eu falei, pode falar, irmão João. Lembra na quarta-feira passada que eu cheguei aqui meio mancando e o senhor pegou o óleo e orou por mim? Falei, lembro. Portanto, Jesus me curou. Aleluia! Mas essa não foi a maior bênção que eu vi. A maior bênção que eu vi foi quando ele disse assim, pastor, não é só pedir não, é agradecer também. Aleluia! Ele vem a pé para a igreja. Ele não está mancando porque enroscou o pé no acelerador do carro. Então não é só pedir, é agradecer. Mas então nós vivemos em ambientes em que não há tempo para agradecer, porque sempre há uma necessidade. Então preste atenção nesta frase que eu vou compartilhar ao teu coração. Esta frase aqui, ela é muito interessante. Esta frase é uma frase de impacto. E ela trabalha o nosso coração de tal forma que nós começamos a pensar o seguinte: como é que eu estou vivendo? Olha o que diz a palavra do Senhor. Aprendemos algumas lições importantes sobre o ambiente familiar. Quando eu não aprendo a depender de Deus, eu me torno escravo das minhas próprias necessidades. Repita comigo: quando eu não aprendo a ser dependente de Deus, eu me torno escravo das minhas próprias necessidades. E aí eu te pergunto uma coisa: temos ou não temos a cada dia uma necessidade nova para suprir? Quando não é o carro, é a moto. Quando não é a moto, é a bicicleta. Quando não é o meio de transporte, é a vestimenta. Quando não é a vestimenta, é a casa que precisa pintar, é o piso que precisa trocar. Quando não é a casa, é a nossa condição profissional. Nós precisamos de qualificação, precisa continuar estudando, não pode parar. Quando não é a nossa condição intelectual e acadêmica, é a saúde. Uns estão fazendo tratamento porque estão enfermos, outros estão fazendo tratamentos porque querem uma estética. Quando não é nada disso, uns querem conquistar mais, não estão satisfeitos. Então, irmãos, quando eu não aprendo a depender de Deus, eu me torno escravo das minhas próprias necessidades. Esta palavra que nós lemos em Salmo 128 diz que feliz é o homem. Mas lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 3, nós encontramos Jesus Cristo sendo reconhecido como filho do carpinteiro. Este aqui é o que nós chamamos de epíteto, ou o apelido, ou o nome, o vulgo, ditado, né? É conhecido pelo que, ou por aquilo que faz, ou pela família que pertence. Tem alguns aqui em Araraquara que, se falar o sobrenome, fala: conheço. Ontem no CFM foi falado uma situação religiosa e de repente o irmão falou o nome de uma pessoa e imediatamente todo mundo diz: quem não conhece fulano? Mas é muito conhecido na cidade. E é conhecido por aquilo que ele faz. Jesus Cristo aqui é conhecido como o Filho do carpinteiro. Mas na minha Bíblia aqui, Marcos capítulo 6, verso 3 diz: não é este o carpinteiro? Jesus é reconhecido pela atribuição profissional dele. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Judas, irmão de Simão? E não estão morando conosco as suas irmãs?
E eles ficaram escandalizados, porque um mero carpinteiro estava querendo ser Deus. Mas eu não quero entrar aqui na divindade de Jesus Cristo. Eu quero aqui entrar na humanidade de Jesus Cristo. E eu quero trabalhar com você o entendimento de que, na sua humanidade, Jesus nos deu grandes exemplos de como podemos ter um ambiente familiar sadio e principalmente uma mordomia do trabalho, aonde nós trabalhamos e no final nós concluímos a seguinte situação: eu sou dependente de Deus. Amém, Jesus? E quem é dependente de Deus não murmura, mas canta, como diz o hino 303, se não me falha a memória, do hino da harpa, né? Não murmures, mas cante. Temos que ser dependente de Deus. E eu quero aqui rapidamente ler para você que há evidências da humanidade de Jesus. Preste atenção. Primeira coisa, não há qualquer referência bibliográfica de confiança que afirme que Jesus se ausentou da Palestina no período de 18 anos da tua vida, que não é relatada pela Bíblia. Dos 12 anos de Jesus aos 18, existem alguns escritores apócrifos e totalmente mundanos, que querem afirmar que Jesus passou 18 anos da sua vida peregrinando em outros lugares, buscando sabedorias, para depois retornar à Palestina para compartilhar com os judeus. Isso é mentira. Não há evidências disso. Sabe por que não há evidências disso? Porque há evidências ao contrário, evidências de que Jesus, dos 12 anos aos 30, esteve na Palestina. Jesus passou pelas fases de aprendizado escolar. Só para você saber, se você não sabe, Jesus falava e escrevia em aramaico, hebraico e possivelmente grego e latim. Dá para entender isso aqui? E tem horas que a gente não quer ler e escrever nem o português. Jesus tinha estas habilidades. Jesus se especializou no ofício de carpinteiro. Tanto é que chamaram ele pelo epíteto, ou apelido, ou pela forma que mais ele se aproximava. Não é este o carpinteiro? Jesus se especializou no ofício de carpinteiro. O termo carpinteiro aqui é tecton, que significa um artífice, um artesão. Jesus desfrutou da bênção da vida familiar, tanto que aprendeu a proferir o termo pai, para se referir a Deus. Jesus cresceu dentro de casa chamando José de pai. Tanto é que quando ele vai se referir a Deus, ele diz Pai. Aleluia. Termo este bem presente na sua relação com José. Aqui cabe uma observação. O salmista Davi expressa no Salmo 68, verso 6, que Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Portanto, é totalmente inadmissível que Jesus optaria por viver como um rebelde perambulando pela Índia em busca de conhecimento. Jesus habitou com a sua família. Jesus aprendeu a enxergar Deus em todas as coisas que ele se deparava. Olha só, nesse ambiente de vida de Jesus, ele aprendeu a apreciar os semeadores, porque várias vezes Jesus usa a palavra semeador. Jesus aprendeu a ver a semeadura. Jesus aprendeu a apreciar os pássaros, porque ele diz: veja, os pássaros não trabalham, contudo são alimentados.
Jesus assistiu a sua mãe usar fermento, porque ele diz: tome cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus viu sua mãe fazer pão, viu usar o fermento. Jesus observou a mulher correr desesperadamente atrás da dracma perdida. Jesus impressionou-se com o cuidado do pastor pelas ovelhas. Veja que Jesus tem contexto de ambiente familiar, de convivência. Jesus desenvolveu sua vida de oração. Talvez a gente pense que a vida de oração é feita só quando a gente tem uma maturidade, no sentido de idade. Não, Jesus aprendeu a orar desde pequeno. Sabe por quê? Porque diversas vezes se afastava das pessoas a fim de orar. Em Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus ora da seguinte maneira: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe aonde ele aprendeu essa oração? No Salmo 31, verso 5. E o Salmo 31, verso 5, era a oração que toda mãe judia ensinava aos seus filhos quando eles iam se deitar para dormir. Esse é o nosso Jesus, dos 12 aos 30 anos. Jesus aprendeu a ter responsabilidade pela família, principalmente pela mãe. Quantos filhos têm abandonado a mãe, hein? Quantos filhos têm abandonado os pais? Pois Jesus não abandonou. Principalmente, ele tinha responsabilidade pela mãe e pelos irmãos, porque dá a entender que José faleceu. E ele só inicia o seu ministério quando um de seus irmãos está apto para cuidar da família. Tem muito para se aprender com Jesus. Considerando todas essas evidências, aprendemos algumas lições importantes sobre o ambiente familiar. Primeira delas: é no dia a dia que se aprendem as maiores lições e onde é formado o caráter. É no dia a dia. Eu vejo aqui Jesus vendo o pai trabalhar e também trabalhando. Não é este o carpinteiro? Eu vejo Jesus aqui no pé da mãe, vendo a mãe usar fermento. Tanto é que ele entendeu o processo do fermento. Quando ele foi pregar os seus sermões, ele diz: toma cuidado com o fermento dos fariseus. Ele faz uma aplicação, uma analogia, uma comparação do impacto do fermento sobre a massa, porque leveda a massa. E ele diz: tome cuidado com o fermento dos fariseus. Ele quis dizer: toma cuidado com a doutrina dos fariseus, porque uma doutrina herética do fariseu faz levedar toda a sua vida. Você entra em uma situação contrária a Deus quando você é impactado pelo fermento. Você incha, você sai da direção de Deus. É no dia a dia que se aprende as maiores lições. É diante das coisas pequenas e insignificantes que somos formados e transformados. Pensa comigo, Jesus indo dormir e a mãe dele dizendo assim, antes de dormir: ore o Salmo 31, verso 5. Pai, aleluia, entrego-te a minha vida. Desde pequeno, aprendendo. É assumindo responsabilidades domésticas e familiares que Deus nos prepara para ter sucesso no mundo. Essa aqui é uma frase interessante. É assumindo responsabilidades domésticas e familiares que Deus nos prepara para ter sucesso no mundo. Você tem um sonhador dentro da tua casa? Tem? Fala para ele assim: sonhador, não pare de sonhar, mas vai arrumar sua cama. Sonhadora, não pare de sonhar, mas vai lavar a louça. Sonhadora, sonhador, não pare de sonhar, mas limpe seu tênis. Sonhador, sonhadora, não pare de sonhar, mas aprenda nas coisas mínimas, para que você seja capacitado para as coisas maiores. É nos anos insignificantes que mais se aprende o que há de mais valioso: o ler e o escrever, que dá condições de meditar
na palavra de Deus. Você vê Jesus com 12 anos discutindo e dialogando com os doutores. E alguém pode dizer assim, está vendo? Jesus, 12 anos, menininho de tudo, e já estava batendo de frente com os doutores. Mas meu querido, não pode se esquecer que ele já sabia a ler, escrever, falar hebraico, aramaico, já tinha as primeiras letras, já tinha o primeiro conhecimento básico que lhe foi suficiente para argumentar no diálogo humano, a ponto de exceder isso e falar frente a frente com os doutores. E é claro que utilizando também a sua divindade. Mas não podemos tirar a sua humanidade deste cenário. Pensando em tudo isso, eu pergunto para você, que lições podemos tirar para as nossas famílias desse ambiente familiar e profissional de Jesus Cristo? Que lições podemos tirar? Eu vou parar por aqui. Quarta-feira que vem nós vamos falar sobre quais lições podemos tirar para as nossas famílias desse ambiente familiar e profissional de Jesus Cristo. Pastor, por que o senhor está pregando esta mensagem? Porque essa mensagem ela está ligada lá em Números, quando depois de 40 anos Deus manda contar o povo, em vez de algumas tribos terem crescido, elas tinham o quê? Diminuído. Passa-se os anos da vida e você fala, por que minha família não está prosperando? Por que entra ano e sai ano e mais gente da minha família está entrando em colapso? Por que entra ano e sai ano, em vez de melhorar a minha geração está regredindo? São as coisas mínimas, insignificantes que podem fazer toda a diferença. Amém, Jesus? Eu quero convidar você a se colocar de pé. A conclusão da mensagem de hoje é: em todo momento eu quero ser achado como bem-aventurado. Amém, Jesus? Amém? O que é ser bem-aventurado? É mais que feliz. Você está feliz hoje? Amém? O que você poderia fazer agora para mostrar que está feliz? O quê? Dar um abraço em alguém? Sorrir para alguém? O que você poderia fazer agora? Ministério de Louvor. Quem está feliz faz o quê? Felicidade tem que superar a preocupação, irmãos. Eu quero melhorar a tua felicidade com um texto da palavra que diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera mais um pouquinho e ainda louvaremos o Deus da nossa salvação. Amém, Jesus? Amém, igreja? Aleluias. Nós vamos orar agora pelos pedidos de oração que estão aqui. Aleluias. Eu quero chamar aqui à frente os pastores e presbíteros, e você vai receber aqui a imposição das mãos deles. Mas nós vamos fazer diferente, tá? Para ganhar tempo. Eles vão ficar enfileirados aqui, você vai sair, vai passar por eles. Só impõe as mãos, tá, presbíteros e pastor? Não ore sobre eles para a gente, só ministre a bênção. E eles vão sair do lugar deles e vão começar a passar aqui pelos três. Aleluias. E aí eles vão impor as mãos sobre você, vai abençoando, você vai passando pelos três, tá? Então faz a fila indiana e vai passando pelos três e volta para o seu lugar. Amém, Jesus? Sabe por quê, irmãos? Eu já disse aqui que você é mais que feliz. Já falei aqui, ó, não te abates dentro da sua própria alma, porque você ainda vai louvar o teu Deus da salvação. E também neste momento, você vai receber a imposição das mãos, que é a autoridade de Deus, para determinar a bênção sobre a tua vida. Se tiver alguma palavra errada que foi colocada sobre você, talvez algum comportamento, alguma atitude, alguma situação que foi jogada sobre a tua vida, os pastores vão repreender nesta noite. E você vai voltar para casa debaixo da bênção do Senhor.
Nós estamos lidando com autoridade aqui. Autoridade só se vence com autoridade. Talvez você saiu de casa hoje com alguém lançando uma palavra ruim sobre tua vida. Você vai passar aqui e vai ser ministrada uma palavra de autoridade, de bênção sobre a tua vida. Amém, Jesus? Pode começar, todos, amém? Vão passando por eles aqui e vão recebendo a bênção, amém? Aleluias. E nós vamos louvando ao Senhor. Aleluias. Nós confiamos no Senhor. Aleluias. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Aleluia. Confiarei Confia, igreja, em Ti, Senhor, minha esperança. maior o que está conosco em Ti, do que aquele que está no mundo. não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Ele cuida de você. Aleluias. Eu não tenho que andar Nem um pouco. ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Por quê? Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará Por você, por nós. Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui O que Ele fez? o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus, Ele faz o quê? cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa a circunstância, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Aleluia. Ti. Não há Vem um presbítero aqui, ora pelo ministério de louvor. Pastor Benedito. cuida de mim. Aleluia. Oh, meu Deus. Glória a Deus. São pequenas coisas, irmãos, que fazem a diferença. Pequenas coisas.
Aleluia. Você crê no melhor do Senhor, amém? Amém, igreja? Amém. Se alguém te oferecesse a maior das riquezas do mundo e dissesse assim, ó, só te dou se você falar eu quero e eu escutar. Então vamos lá, vamos fingir que eu estou te oferecendo a maior riqueza do mundo. Vamos ver se eu vou escutar a tua voz. Ó, eu tenho a maior riqueza do mundo. Ninguém quer riqueza. Isso, fala aí, Carlos. Eu quero. Isso. Irmãos, o amém é assim seja. Deus é o centro das atenções, amém? Ele está no controle da tua vida, amém? A última palavra é de Deus, amém? Aleluias, aplauda o Senhor, glorifique a Ele, exalte a Ele. Irmãos, você tem que ter convicção no que fala. Aleluias. Oh Deus. Quarta-feira que vem nós vamos falar quais são as lições que podemos tirar. Mas agora nós vamos em paz aos nossos lares, debaixo da bênção do Senhor. Jesus, pode se sentar, pode. Jesus faz maravilhas, amém. Mas Ele também mostrou aqui que Ele estava preparado para ter uma humanidade correta, uma humanidade justa, uma humanidade de sinceridade, de respeito, de convicção, de crescimento, de desenvolvimento. Quando eu não aprendo a ser dependente de Deus, eu me torno escravo das minhas próprias necessidades. Isso tem que mudar, em nome de Jesus. O que eu vou comer amanhã, beber amanhã? Esquenta não. Se você não comer e beber amanhã, é porque você vai para a glória. E o Marquinhos já falou que pode levar, né, Marcos? Oh, amém. Entendeu como é que funciona? Se amanhã você não comer e não beber e não se vestir de forma suficiente, sendo mais que feliz, é porque você já está indo para a glória. Amanhã o que vai dar de gente falando assim, o quê? Vou ter que comer alguma coisa e ó, porque... Até quem vai fazer regime amanhã fala o quê? Deixa eu comer porque... Mas é o ápice da comunhão, né, Marcos? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O meu viver é Cristo e o morrer para mim é ganho. Eu não estou fazendo apologia à morte, não. Eu estou fazendo a seguinte expressão para você, para agora empretar a bênção apostólica que você em paz do teu lar. Deus não te abandona sob nenhuma circunstância. Aleluia! Glória a Deus! Estenda as mãos, receba a bênção apostólica. Vá em paz. Que o Senhor te acompanhe, te guarde. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de Cristo Jesus, a doce consolação e a comunhão do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus. E nós dizemos... Amém, Jesus. Amém, Senhor. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confia.